A palavra de Deus em Romanos, capítulo 16, verso 12, registra: saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. E este texto chama a nossa atenção, porque o apóstolo Paulo ele estava escrevendo para a igreja de Roma, a igreja fundada em Roma, a igreja que anunciava Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele não é de estar dando elogio simplesmente por elogiar. Ele, quando ele elogia, é porque há uma razão de ser. E é justamente isto que ele faz neste capítulo 16 de Romanos, no verso 12, a primeira parte. Saudai a Trifena e Trifosa. Fica subentendido, a Bíblia não diz, mas fica subentendido que elas eram irmãs e talvez até gêmeas, porque era natural, naquele tempo, se dar nomes dessa natureza, sempre um nome associado ao outro, quando eram irmãos, irmãs ou gêmeos. Então, alguns estudiosos, eles creem que estas duas servas do Senhor eram irmãs e, se fosse o caso, até gêmeas. Trifena e Trifosa significa delicada, mimosa, graciosa, gentil, elegante. Não somente isto, mas vai adiante, exuberante. Pessoas que estavam atentas às necessidades daqueles que estavam ao seu redor. Eram pessoas sensíveis. Isto tudo está ligado ao nome de Trifena e Trifosa. Elas eram consideradas pelo apóstolo Paulo como mulheres operosas, como mulheres incansáveis. Então, nós louvamos a Deus pela existência destas duas mulheres. Mas se não bastasse, segundo também os estudiosos, elas faziam parte do Império Romano, elas pertenciam a famílias que estavam ligadas diretamente ao Império Romano. Por quê? Porque fazendo escavações em cemitérios romanos pertencentes a famílias diretamente ligadas ao Império, foram encontrados túmulos justamente com estes nomes. Daquela época, daquele período do segundo século cristão. Daí essa inferência, daí esta conclusão de que elas eram mulheres de destaque na sociedade. Mas como mulheres de destaque na sociedade, elas não temiam de se projetarem como cristãs, como pessoas salvas, como pessoas que estavam servindo ao Senhor Jesus. Portanto, nós louvamos a Deus, porque elas deram o melhor de si para Jesus. Foram exemplo particular, citado pelo apóstolo Paulo para a igreja naquela época, e tem sido exemplo, tanto uma como a outra, para nós, através dos séculos, e nesta ocasião, neste momento, a palavra de Deus destaca estas duas servas do Senhor, que deram o melhor. Saudai, cumprimentai a Trifena e a Trifosa, não somente como pessoas em si mesmas, que já era bastante, mas porque trabalham no Senhor. Portanto, eram mulheres de fibra, eram mulheres de moral, eram mulheres de conteúdo espiritual, eram mulheres que tinham compromisso com o Senhor. E nós louvamos a Deus
porque na atualidade, as igrejas, não somente no estado da Bahia, mas no Brasil, no mundo, as igrejas contam com mulheres iguais a Trifena e a Trifosa. Que Deus continue abençoando cada mulher cristã, sendo operosa no trabalho do Senhor, tendo compromisso com o Senhor e dando cada uma o melhor de si para o Senhor. Que Ele mesmo vos abençoe. Que a doce paz de Jesus possa estar com cada um dos irmãos neste momento e você possa sentir essa paz no seu coração. Tome posse, que Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor muito mais do que milhões. Amém. Tome posse, Jesus é melhor, Jesus é melhor, Jesus é melhor. Aleluia. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, ele sim satisfaz. Jesus é melhor, sim, ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim, e servi-lo até